Yasmin Duarte acordou com a certeza de que aquele dia seria diferente, mas não imaginava que seria por um motivo que mudaria sua vida inteira. Às 5 da manhã, ela já esfregava o piso de mármore do Le Jardin, restaurante de luxo encravado nos jardins, onde estrelas do cinema e empresários se alimentavam de pratos que custavam mais do que seu salário mensal. O cheiro de cera de carnaúba se misturava ao perfume de rosas importadas que decoravam as mesas. Ela trabalhava invisível, como sempre. A gerente do turno, Patrícia, entrou com passos apressados e o rosto tenso. Yasmin, preciso de você na recepção. Agora. Ela franziu a testa. Faxineiras não iam à recepção. Não a menos que houvesse um problema grave. Eu fiz algo errado? Não. Tenho um cliente pedindo alguém que fale árabe. Disseram que você... Eu falo. Aprendi com minha avó libanesa. Patrícia suspirou aliviada. Então vista isso. Rápido. Jogou um blazer preto sobre a pia. Yasmin hesitou, mas obedeceu. Tirou o avental, vestiu o paletó largo demais e se olhou no espelho do banheiro de serviço. Mesma mulher. Mesma pele morena cansada. Mesmos cabelos presos num coque apertado. Mas vestida diferente. Quando chegou à recepção, viu 3 seguranças de terno ao redor de um homem alto, de ombros largos, postura ereta. Ele usava um relógio que refletia a luz como se fosse feito de diamante puro. E provavelmente era. Tinha barba bem aparada, olhos profundos e uma expressão de cansaço aristocrático. A gerente sussurrou no ouvido de Yasmin. Ele pediu alguém para traduzir uma ligação urgente. Você consegue? Consigo. Ela se aproximou. O homem a olhou de cima a baixo, com aquele olhar que ela conhecia bem. O olhar que mede, julga e conclui que você não importa. É você quem fala árabe? Perguntou ele, em português carregado de sotaque. Sim, senhor. Ele entregou o celular. Traduza isso. E seja precisa. Sem mais palavras. Sem gentileza. Como se ela fosse um móvel. Yasmin segurou o celular e escutou a voz nervosa do outro lado. Era um homem mais velho, falando rápido, com sotaque do Líbano. Algo sobre transporte, atraso de carga, documentação retida na alfândega. Ela traduziu com calma, palavra por palavra, para o cliente ao seu lado. Ele não a olhava. Apenas ouvia. Quando a ligação terminou, ele pegou o celular de volta sem agradecer e disse para a gerente. Ela serve. Quero contratá-la. Como assim? A gerente piscou, confusa. Preciso de uma tradutora por 2 semanas. Ela vai comigo. Yasmin sentiu o coração disparar. Eu não sou tradutora, senhor. Sou faxineira. Ele finalmente a olhou de verdade. Os olhos eram frios, mas atentos. Você fala árabe e português. Isso é o que preciso. Quanto você ganha aqui? Ela hesitou. A resposta era constrangedora. R$ 1.500 por mês. Ele não piscou. Vou pagar R$ 10.000 por semana. 20.000 no total. À vista, metade agora. Yasmin sentiu o chão sumir sob os pés. R$ 10.000. Em uma semana. Era o suficiente para pagar o tratamento da avó Fátima, que estava internada com pneumonia grave. Era o suficiente para quitar o aluguel atrasado. Para comprar comida de verdade para os irmãos gêmeos, Leila e Karim, de 15 anos, que ela criava sozinha desde que a mãe morreu. Eu preciso pensar. Não há tempo. Preciso de uma resposta agora. Ela olhou para a gerente, que parecia igualmente perdida. Posso saber quem o senhor é? Ele enrijeceu. Meu nome é Faisal Al-Rashid. Sou empresário. Estou em São Paulo fechando negócios. Isso é tudo que você precisa saber. E o que exatamente eu faria? Acompanhar reuniões. Traduzir conversas. Facilitar contatos. Nada ilegal. Yasmin respirou fundo. R$ 20.000. A avó morrendo no hospital. Os irmãos comendo macarrão há 3 dias seguidos. Não havia escolha. Eu aceito. Faisal acenou para um dos seguranças que entregou um envelope grosso. 10.000 agora. Mais 10 ao final. Nos vemos amanhã às 8 da manhã. Meu motorista virá buscá-la. Anote seu endereço. Ela anotou, ainda tonta. Ele saiu sem olhar para trás. Yasmin voltou para casa em choque, segurando o envelope dentro da bolsa como se fosse explodir. No ônibus lotado das 6 da tarde,
Ela encostou a testa na janela suja e tentou processar o que havia acabado de acontecer. 10 mil reais. Ela abriu o envelope no banheiro de casa, um cômodo apertado num apartamento de 2 quartos na Zona Leste, e contou as notas 1, 2, 3 vezes. Era real. Dinheiro de verdade. Guardou metade para a avó e levou o restante até o mercado da esquina. Comprou arroz, feijão, carne, frutas, leite. Coisas que não entravam na casa dela havia meses. Quando chegou, os gêmeos estavam fazendo lição de casa na mesinha da sala. Min, que sacola cheia é essa? Leila levantou, curiosa. Consegui um trabalho extra. Vamos comer direito essa semana. Karim sorriu, mas logo franziu a testa. Que tipo de trabalho? Tradução. Para um empresário. Você nem tem diploma, mana. Ele não pediu. Pediu alguém que falasse árabe. E eu falo. Leila cruzou os braços. Isso não parece certo. É o que temos. E vai pagar o hospital da vovó. Isso calou os dois. Naquela noite, Yasmin foi até o Hospital São Camilo. A avó Fátima dormia com o oxigênio nos lábios finos, a pele amarelada, o peito subindo devagar. Yasmin segurou a mão dela e sussurrou em árabe. Vou te tirar daqui, vó. Prometo. No dia seguinte, às 8 em ponto, uma Mercedes preta parou na frente do prédio. Um motorista uniformizado desceu e abriu a porta traseira. O senhorita Yasmin Duarte? Sou eu. O senhor Al-Rashid a aguarda. Ela entrou no carro sentindo o couro macio sob as pernas, o ar-condicionado gelado, o cheiro de madeira cara. Eles cruzaram a cidade em silêncio até chegarem a um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Yasmin foi escoltada até uma suíte no último andar. Faisal estava de costas, ao telefone, falando em árabe. Quando desligou, virou-se. Pontual, bom sinal. O senhor pediu 8 horas. E você obedeceu. Sente-se. Ela sentou na poltrona de veludo. Ele ficou de pé. Hoje temos 3 reuniões. A primeira é com investidores locais. A segunda com diplomatas. A terceira é um jantar. Você vai me acompanhar em todas. Vestida assim, ela ainda usava a calça jeans surrada e a blusa de algodão. Faisal olhou para ela como se tivesse esquecido desse detalhe. Vamos resolver isso. Meia hora depois, Yasmin estava dentro de uma boutique na Oscar Freire, cercada por vendedoras que a olhavam como se ela tivesse entrado no lugar errado. Faisal ao lado apontava peças sem hesitar. Isso, aquilo, 3 conjuntos. Sapatos também. Senhor, esses modelos custam... Não perguntei o preço. Embrulhe. Yasmin tentou protestar, mas ele cortou. Você representa meu trabalho agora. Precisa parecer profissional. Ela provou um vestido azul marinho com corte reto, elegante, discreto. Quando saiu do provador, ele a analisou com aquele olhar técnico, sem emoção. Serve. Mas havia algo diferente no modo como ele a olhou dessa vez. Durou 1 segundo a mais, e então ele virou o rosto. Vamos. Temos reunião em 40 minutos. A primeira reunião foi num escritório de vidro no Itaim. Yasmin sentou ao lado de Faisal, traduzindo tudo o que ele dizia para os empresários brasileiros e vice-versa. Era sobre importação de tecnologia, algo que ela não entendia bem, mas as palavras fluíam. Ela notou algo estranho. Os brasileiros tratavam Faisal com reverência exagerada. Um deles chegou a se levantar quando ele entrou. Outro quase curvou a cabeça. Depois da reunião, no carro, ela perguntou: por que eles agem assim com você? Assim como? Como se você fosse importante demais. Ele olhou pela janela. Talvez eu seja. Você disse que era empresário. E sou. Mas não é só isso, é? Faisal virou o rosto, lento. Você faz muitas perguntas. É parte do trabalho saber com quem estou lidando. Ele quase sorriu. Quase. Eu gosto de privacidade. Respeite isso. O tom foi duro, mas não agressivo. Havia cansaço na voz. Durante o jantar diplomático, Yasmin conheceu cônsules, embaixadores, pessoas que falavam 5 idiomas e usavam joias que valiam mais que sua vida inteira. Ela se sentiu pequena, inadequada. Mas Faisal não. Ele falava com todos com calma aristocrática, sem pressa, sem esforço. E sempre que alguém tentava deixá-la de lado, ele a incluía na conversa. Senhorita Duarte, traduza isso, por favor. Ele fazia questão de chamá-la.
de dar voz a ela. E isso confundia Yasmin, porque um homem tão frio com ela em particular a tratava com respeito na frente dos outros. Os dias seguintes foram uma voragem. Yasmin acompanhou Faisal a reuniões em bancos, jantares em coberturas, encontros em salas de mármore onde cada palavra parecia valer milhões. Ela traduzia sem parar, mas também observava. Ele não sorria, nunca. Comia pouco, bebia menos ainda, dormia mal. Ela sabia porque, certa noite, ao sair tarde de um jantar, ele comentou sem pensar: "Faz 3 anos que não durmo uma noite inteira." "Por quê?" Ele pareceu se arrepender de ter falado. Não importa. Mas importava. Yasmin percebia o peso que ele carregava, os ombros sempre tensos, a mandíbula apertada, o modo como ele se isolava mesmo cercado de gente. No 5º dia, durante uma reunião particularmente tensa com advogados, ela notou que Faisal apertava o pulso com força, como se quisesse se ancorar à realidade. Quando a reunião terminou, ela esperou que todos saíssem e disse: "Você está bem?" "Estou." "Não parece." Ele olhou para ela, e pela primeira vez havia algo além de frieza naquele olhar. Havia cansaço, vulnerabilidade. "Você não é paga para se preocupar comigo." "Não, mas sou humana." "E você também." Ele ficou em silêncio. Depois, surpreendentemente, disse: "Obrigado." Foi a primeira vez que ele agradeceu algo. À noite, de volta ao hotel, Faisal a chamou para tomar chá no terraço da suíte. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo, um mar de luzes caóticas. "Você tem família?" Ele perguntou, quebrando o silêncio. "Tenho 2 irmãos. E minha avó." "Seus pais?" "Minha mãe morreu quando eu tinha 22. Meu pai nunca conheci." Ele assentiu como se entendesse. "E você?" Ela ousou perguntar. "Tenho, mas estou longe deles." "Por escolha?" "Por necessidade." "Qual é a diferença?" Ele olhou para ela e algo no olhar dele mudou. Ficou mais profundo, mais real. Às vezes, a necessidade vira escolha, e você se perde no meio. Yasmin sentiu um nó na garganta. Havia tristeza naquele homem, solidão. "Por que você está aqui, Faisal?" Ele demorou a responder. "Porque no meu país eu não posso ser quem eu quero. Aqui, pelo menos por algumas semanas, posso fingir que sou livre." "E quem você quer ser?" Ele sorriu pela primeira vez. Foi breve, frágil, mas real. "Ainda estou tentando descobrir." No 7º dia tudo mudou. Yasmin estava organizando papéis numa sala de espera quando um dos seguranças atendeu uma ligação. A expressão dele endureceu. Ele olhou para Faisal e sussurrou algo em árabe que Yasmin não deveria ter entendido, mas entendeu. "Sua Alteza," a embaixada ligou. "Há uma situação." "Sua Alteza." O ar sumiu dos pulmões dela. Quando chegaram ao hotel, Yasmin esperou Faisal entrar na suíte e o seguiu antes que ele fechasse a porta. "Sua Alteza?" Ela repetiu tremendo. Ele congelou. "Yasmin, você é um príncipe? Um príncipe de verdade?" Silêncio. "Responda." "Sim." A palavra caiu como uma bomba. "Você mentiu." "Desde o primeiro dia, eu não menti. Eu omiti." "É a mesma coisa." "Não é." Ele gritou pela primeira vez, perdendo o controle. "Eu não podia contar. Você entende? Se soubesse, tudo mudaria. Você me trataria diferente. Todos tratam. Eu tinha o direito de saber com quem estava trabalhando. E o que mudaria, Yasmin? Você precisava do dinheiro. Eu precisava de alguém de confiança. A função era a mesma." Ela sentiu as lágrimas queimarem. "Eu confiei em você. E eu em você. Por isso não contei. Porque pela primeira vez em anos, alguém me olhava como um homem. Não como um título. Isso não é justo." "Eu sei." Yasmin deu as costas, andando até a porta. "Onde você vai?" Ele perguntou, a voz quase desesperada. "Embora. Longe de você." "Espera. Por favor." Ela parou, mas não se virou. "Eu preciso de você, Yasmin. Não como funcionária. Como alguém que me vê. De verdade. Você não me conhece. Conheço mais do que pensa." "Sei que você acorda cedo para cuidar da avó antes de trabalhar."
Sei que economiza até no ônibus para mandar dinheiro para os irmãos. Sei que você é a pessoa mais forte que já conheci. Ela virou com os olhos marejados. Então por que não foi honesto desde o início? Porque eu sou covarde. Porque passei 3 anos fugindo de quem eu sou. E quando te conheci, pela primeira vez, eu quis ser só Faisal. Não o príncipe. Só eu. Yasmin saiu do hotel naquela noite sem olhar para trás. Voltou para casa, abraçou os irmãos e chorou escondida no banheiro. No dia seguinte, não atendeu às ligações de Faisal. Nem no outro, nem no terceiro. Ela voltou ao restaurante, ao uniforme de faxineira, ao chão de mármore frio, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado nela. No quarto dia, quando chegou em casa, havia um carro preto parado na frente do prédio. Faisal estava encostado nele, de braços cruzados, sem os seguranças, sem o terno impecável. Usava uma camisa simples e parecia exausto. "O que você quer?" Ela perguntou, dura. "Conversar. Já conversamos." "Não." Você gritou. Eu me expliquei mal, mas não conversamos de verdade. Ela cruzou os braços. "Então fala." Ele respirou fundo. "Eu sou o terceiro filho do rei da Arábia Saudita. Não sou herdeiro direto, mas tenho obrigações, protocolos, regras. Passei a vida inteira sendo preparado para servir ao país. Casar com quem mandarem. Viver onde mandarem. Ser o que mandarem. E você fugiu. 3 anos atrás, durante uma viagem diplomática, eu simplifiquei e desapareci. Assumi outra identidade. Viajei, tentei ser livre. Minha família sabe onde estou, mas finge que não. Porque oficialmente eu estou em tratamento médico prolongado. É a desculpa que usam para me esconder. Por que me contar isso agora? Porque você merece a verdade. E por quê? Ele hesitou. Porque você me fez lembrar que eu sou humano, não uma peça de xadrez. Yasmin sentiu o peito apertar. Eu não posso fazer parte disso, Faisal. Desse mundo. Eu sou faxineira. Eu limpo o chão que gente como você pisa. Você acha que eu me importo com isso? Deveria. Seu mundo se importa. Meu mundo está errado. E você acha que consegue mudar sozinho? Ele deu um passo à frente. Não sozinho. Com você. O quê? Vem comigo. Para a Arábia Saudita. Ela deu um passo para trás, incrédula. Você enlouqueceu. Talvez, mas eu preciso voltar. Não posso fugir para sempre. E se eu voltar, quero que seja com alguém que me faça lembrar quem eu quero ser. Faisal. Não estou pedindo casamento. Ainda. Estou pedindo uma chance. Vem comigo por 1 mês. Conhece meu mundo. E se não funcionar, eu te trago de volta. Com dinheiro suficiente para você nunca mais precisar limpar chão nenhum. Isso é loucura. Eu sei. Ela olhou nos olhos dele. E viu medo, esperança, verdade. Deixa eu pensar. Yasmin passou a noite em claro. Conversou com a avó Fátima, que já estava melhor, fora do hospital. Vovó, ele me pediu para ir com ele, para outro país. Ele é príncipe. A avó sorriu, fraca, mas lúcida. E você ama ele? Eu nem sei o que sinto. É tudo tão confuso. O amor sempre é, minha filha, mas a pergunta não é se você ama, é se você está disposta a descobrir. E se der errado? E se der certo? Yasmin passou a mão no rosto. Eu tenho medo. Medo de quê? De ser feliz? De perder tudo. Vocês. Os meninos. A vida que eu conheço. Yasmin. A avó segurou a mão dela com força surpreendente. Você passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Quando é que vai cuidar de você? Lágrimas escorreram. Não sei se sou corajosa o suficiente. Você já é. Só precisa acreditar. No dia seguinte, Yasmin foi até o hotel. Faisal a esperava no terraço, olhando a cidade. Eu vou, ela disse. Ele virou surpreso. Sério? Mas com condições. Eu volto quando quiser. Sem perguntas. E você me trata como igual. Sempre. Ele sorriu. Aquele sorriso raro, verdadeiro. Prometo. Ela deu um passo à frente. E mais uma coisa. O quê? Se isso for só um jogo pra você, se eu for só mais uma distração... Não é. Eu juro que não é. Ela respirou fundo. Então me beija. Agora. Porque se a gente vai atravessar o mundo juntos, eu preciso saber se isso é real. Faisal não hesitou.
cruzou a distância entre eles e a beijou. Foi intenso, desesperado, verdadeiro. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. É real, Yasmin. Mais real do que qualquer coisa na minha vida. Uma semana depois, ela estava num jatinho particular, cruzando o Atlântico. Os irmãos ficaram com a avó, que agora tinha dinheiro para tudo. Yasmin levava uma mala pequena e um coração gigante de medo, mas também de esperança. Quando o avião pousou em Riad, a capital saudita, Yasmin viu o deserto pela primeira vez. Dourado, infinito, assustador. Faisal segurou a mão dela. Bem-vinda ao meu mundo. Vai ser difícil, não vai? Vai. Vale a pena? Ele olhou nos olhos dela. Se for com você, vale. Os primeiros dias foram um choque. O palácio era imenso, cheio de protocolos rígidos, olhares curiosos e sussurros em corredores de mármore. Yasmin não entendia metade das regras. Não sabia como se portar. Sentia-se estrangeira em todos os sentidos. Mas Faisal estava sempre ao lado. Ele a apresentou à família aos poucos. O rei, um homem sério e calculista, a observou com desconfiança. A rainha, elegante e fria, perguntou sobre sua origem com um sorriso que não chegava aos olhos. Então você é a brasileira, disse a rainha, em inglês. Sou, Yasmin respondeu, firme. E o que exatamente você faz aqui? Estou aprendendo sobre o mundo do seu filho e sobre mim mesma. A rainha arqueou uma sobrancelha, mas não disse mais nada. À noite, Faisal levou Yasmin para o jardim privado, longe de todos. Foi horrível, não foi? Ele perguntou. Foi tenso, mas eu aguentei. Você sempre aguenta. Faisal, eles nunca vão me aceitar, vão? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Não importa, eu aceito. E no final, é isso que conta. Mas você é príncipe, você tem deveres, expectativas. E você é Yasmin, forte, real, e a única pessoa que me faz sentir que eu importo além do meu título. Ela encostou a mão no peito dele. Eu tenho medo de não ser suficiente. Você já é. Mais do que suficiente. Os dias foram passando. Yasmin aprendeu árabe formal. Estudou história saudita. Conheceu ONGs que Faisal apoiava secretamente. Viu o lado humanitário dele que ninguém mais via. E se apaixonou de verdade. Não pelo príncipe, pelo homem. Mas a pressão crescia. Membros da corte começaram a questionar a presença dela. Rumores se espalharam. Disseram que ela era oportunista, aproveitadora, inadequada. Uma noite, após um jantar formal particularmente humilhante, onde uma das primas de Faisal a chamou de projeto de caridade, Yasmin desabou. Eu não aguento mais. Faisal a abraçou. Eu sei, e não vou deixar isso continuar. Como você vai impedir? São anos de tradição, Faisal. Eu nunca vou ser aceita. Então a gente muda a tradição. Não é assim que funciona. Pode ser. Ela olhou nos olhos dele. O que você quer dizer? Vou renunciar ao título, oficialmente. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. Se for a única forma de ficar com você. Faisal, você vai perder tudo. Não. Vou ganhar você. Isso vale mais do que qualquer coroa. A decisão de Faisal ecoou pelo palácio como um terremoto. O rei convocou uma reunião emergencial. A rainha chorou, furiosa. Os irmãos o chamaram de traidor. Mas Faisal não voltou atrás. Eu passei a vida inteira sendo o que vocês queriam. Agora vou ser quem eu escolho ser. E quem é você? Perguntou o rei frio. Sou um homem que ama uma mulher e que vai lutar por ela. O rei olhou para Yasmin, que estava ao lado de Faisal, tremendo, mas firme. Você tem coragem, brasileira. Vou te dar isso. Eu tenho amor, majestade, e respeito, tanto por ele quanto por este país. O rei ficou em silêncio. Depois, surpreendentemente, acenou com a cabeça. Se meu filho escolheu você, então você deve ter algo especial. Mas saiba, o caminho não será fácil. Eu sei, mas estou disposta a percorrê-lo. Nos meses seguintes, Faisal e Yasmin construíram uma vida própria. Ele abriu mão do título oficial, mas manteve o trabalho humanitário. Ela voltou a estudar, se formou em relações internacionais e se tornou ponte entre culturas. Casaram numa cerimônia pequena, íntima,
com a avó Fátima, os gêmeos e alguns amigos próximos. Sem pompa, sem protocolo, só amor. E quando Yasmin olhou para Faisal no altar improvisado no jardim do palácio, agora aberto a eles por escolha, não por obrigação, ela percebeu algo. Ela não era mais a faxineira que limpava o chão de restaurantes chiques. Nem ele era apenas o príncipe fugitivo. Eles eram duas pessoas que se encontraram no caos e escolheram construir algo real. Anos depois, sentada no terraço da casa deles em Riad, Yasmin segurava a mão de Faisal enquanto assistiam o pôr do sol dourado sobre o deserto. "Você se arrepende?" Ele perguntou. "De quê?" "De ter vindo, de ter deixado sua vida." Ela sorriu. "Eu não deixei minha vida. Eu encontrei ela. Com você." Ele beijou a mão dela. "Obrigado por ter acreditado. Obrigado por ter me visto. De verdade." Eles ficaram em silêncio, vendo o sol desaparecer. E naquele momento, não importava de onde vieram. Importava para onde escolheram ir. Juntos.